Os pontos de Fernando Lima. Ora viva, boa noite, caro ouvinte e todos que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Os Pontos de Fernando Lima. Já sabe, semana sim estamos aqui para análise rigorosa, análise profunda, portanto, dos principais acontecimentos da semana. Uma semana que é marcada, portanto, já este sábado pelas celebrações dos 57 anos do desencadeamento da luta de libertação nacional, um assunto que mexe um pouco com o país numa circunstância como esta atual de Cabo Delgado, e vai ser em Cabo Delgado que vão acontecer as cerimônias centrais desta data. Mas antes de entrarmos para a discussão dos temas que elegemos para esta semana, já sabe, de praxe, vamos a Fernando Lima. Fernando Lima, bem disposto para... Bem disposto e, sobretudo, bem disposto com essa introdução muito desafiante que fazes para o nosso programa de hoje. Muito bem. O fato da semana, Lima escolheu falar desta condenação na província de Inhambane de um cidadão chinês acusado, portanto, de tráfico de cavalo marinho. Cavalo marinho que é uma espécie em proteção, uma espécie em extinção. Bem, eu acho que uma das razões porque eu elegi esta questão como tema da semana é porque é algo insólito. Primeiro porque eu próprio não sabia o que era um cavalo marinho. Pensava que o cavalo marinho era este boneco de banda desenhada. Cresci com este boneco, como com o unicórnio cor-de-rosa e outros bonecos da banda desenhada. Portanto, a primeira vez que eu vi na Praia do Tofo um cavalo marinho foi uma grande surpresa e também uma grande emoção. Então, vamos aos factos e depois às conclusões. Os factos são que um cidadão chinês, e sem qualquer espírito xenófobo, os chineses, uma parte dos chineses que vivem em Moçambique, que vivem em Moçambique legalmente, habitualmente dedicam-se a práticas muito nocivas para a nossa conservação, para o nosso meio ambiente, para a conservação de espécies faunísticas, nomeadamente espécies marinhas. São conhecidas as atividades de nem lhe quero chamar empreendedores, porque são sobretudo predadores de holotúrias. Praticamente não há holotúrias em toda a costa moçambicana. Elas foram compradas a pescadores moçambicanos e exportados para a China, porque as holotúrias são uma iguaria na China. Praticamente o tubarão está quase extinto na nossa costa, porque na China há uma sopa que é feita com barbatana de tubarão e, portanto, esta ainda é mais macabra. Os tubarões são capturados no alto mar, é-lhe tirada a barbatana e depois são outra vez lançados ao mar, porque habitualmente não se consome muito a carne do tubarão. Neste caso estamos a falar de cavalos marinhos que são uma espécie, cada exemplar é mais pequeno que a nossa palma da mão. Como o Armando disse, estão em extinção, não são uma espécie muito abundante ao longo da nossa costa. Então, este cidadão chinês foi apanhado em flagrante com quase 9 quilos de cavalos marinhos, foi preso, foi levado a tribunal e recebeu uma sentença de 14 anos de prisão, uma multa de 250 salários mínimos e ainda uma indemnização ao Estado de cerca de 90 mil meticais. Quais são as questões que me parecem importantes aqui? Que as autoridades moçambicanas, nomeadamente aquele polícia marítimo que calcorreia as nossas praias, ter a sensibilidade de que é crime
fazer o tráfico de uma espécie como o cavalo marinho. E, portanto, uma pessoa ser levada a tribunal por causa de tentar estar envolvida no tráfico desta espécie. Ou seja, uma crescente sensibilidade das autoridades moçambicanas para aspectos de conservação, de proteção da fauna marinha. Um segundo aspecto que também é incontornável é, não obstante todas as situações de madeira, de chifres de rinoceronte, de pontas de elefante, é raríssimo tomarmos conhecimento de cidadãos chineses detidos, e ainda mais inverosímil é o facto de depois serem levados a tribunal e, por último, serem condenados. Portanto, ainda estou surpreso, não conheço todos os detalhes para perceber porque que este caso chegou até ao fim e outros casos não têm o mesmo desfecho. Não sei se é uma mensagem que o governo está a tentar passar, e quando eu digo governo, não estou distraído a não perceber que existe independência dos tribunais, mas também não estou distraído para saber que a independência dos tribunais é mínima. É mínima em Moçambique. Portanto, não sei se é uma mensagem que se está a pretender passar à comunidade chinesa que reside em Moçambique, mas não posso deixar de estar satisfeito com este tipo de desfecho do caso. É preciso também dizer, como nota final, que, como qualquer caso judicial, a defesa tem o direito a recorrer e, portanto, a defesa do cidadão chinês já anunciou que está a recorrer desta sentença. Portanto, eventualmente é um caso que ainda vamos trazer aqui ao nosso espaço de comentário em próximos meses. Pois, não são todos os dias que vemos chineses a serem... Muito bem, Lima, vamos avançar para os nossos assuntos de destaque para esta edição, a começar mesmo por Cabo Delgado. Há uma operação, eu vou chamar Operação de Charme, do presidente Paul Kagame do Ruanda. Esta semana mobilizou mais de 2 dezenas de jornalistas internacionais que foram a Cabo Delgado. Alguns partiram de África do Sul, alguns partiram do Quênia para Kigali. De Kigali eles voaram diretamente para Afuns e foram visitar as chamadas zonas libertadas. Ainda hoje, esta sexta-feira que estamos a gravar o programa, o presidente Paul Kagame aterrou em Pemba e é o convidado de honra para as cerimônias centrais do 25 de setembro, amanhã. Lima, até nos filmes da Hollywood não há grandes coincidências como estas. Não, portanto, claramente é um acontecimento que ultrapassa as fronteiras moçambicanas. Por um lado, pela maneira como a operação foi montada. Ou seja, aquilo que nós temos conhecimento é que as autoridades moçambicanas, desde agosto, que vinham manifestando o seu desconforto para com o Ruanda por causa da proeminência que os órgãos de informação ruandeses davam às operações militares em Moçambique, como é óbvio, com particular destaque para as forças de defesa do Ruanda. Penso que o regime de Paul Kagame anotou esses protestos, moderou as suas intervenções públicas, mas para agora termos esta, talvez o termo não seja revanche, mas pelo menos é um knockout publicitário, esta avalanche de média, não só ruandesa, e é preciso recordar que o exército do Ruanda sempre teve jornalistas dentro das próprias Forças Armadas ruandesas, mas também imprensa internacional que não chega a Moçambique pela mão do governo de Moçambique, mas que são convidados do presidente Paul
Paul Kagame, e não são órgãos de informação africanos. Estão todos os pesos pesados da imprensa internacional. A BBC, a Al Jazeera, o New York Reuters, Times, a CNN, a Reuters, estão todos aqui. Mas não devo dizer isto com uma certeza absoluta, mas o governo de Moçambique foi informado de antemão que o Ruanda pretendia trazer este grande contingente de jornalistas que viajariam a partir do Ruanda, e então decidiu como resposta também convidar um grande número de jornalistas moçambicanos para tentar equilibrar a cobertura e também para se proteger de um coro censório de críticas que iria surgir caso, mais uma vez, e já aconteceu várias vezes, infelizmente, que os moçambicanos leem a sua própria e assistem à sua própria realidade a partir do exterior. Ainda hoje, antes de vir aqui para o programa, vi um vídeo a partir do norte de Macomia, com o exército ruandês a fazer a apresentação de material capturado, incluindo um jovem recruta ferido numa dessas operações. Portanto, moral da história, eu acho que um dos calcanhares daquilo, entre muitos, no que se passa em Cabo Delgado, uma dessas deficiências e dificuldades é, de facto, as nossas instituições de defesa, o governo em geral e a defesa em particular, em lidar com a comunicação e como devem transmitir ao público o que se passa, neste caso, o que se passa em Cabo Delgado. Como explicar, Lima, ao cidadão que vê todo este protagonismo do Ruanda, de que se trata aqui de almoços gratuitos? É uma muito boa questão, mas que também tem uma explicação complementar. Claro, Armando, que não há almoços gratuitos. Alguém está a pagar a fatura. Até agora, e não obstante os desmentidos de Paul Kagame, todos os dedos apontam para a França. Não se sabe bem qual é a entidade na França que paga a fatura, mas se Paul Kagame apareceu na fotografia a dizer não, e o meu Ministro das Finanças está aqui, pode desmentir-me, eu não vi exatamente a mesma veemência, será mesmo que não vi qualquer posição pública de França ou entidades francesas a dizer que não estão envolvidas no esforço de guerra no norte de Cabo Delgado. Agora, uma segunda questão é outra das questões embaraçosas para Moçambique é que muitos setores ligados ao poder sempre acharam que não deveria haver envolvimento externo, exatamente por causa deste corolário, ou seja, mostra toda a ineficiência das Forças Armadas de Moçambique, 2, mostra que os oponentes às Forças Armadas de Moçambique não são nenhum colosso militar. Aliás, a primeira evidência foi a retomada de Mocimboa da Praia em menos de um mês de operações, e, portanto, isto põe a nu as nossas dificuldades e a nossa incapacidade de resolver os problemas por nós próprios. E era isto que determinados setores estavam a tentar tapar, como se tapa o sol na peneira. Portanto, não só prova que era importante esta ajuda externa a Moçambique para resolver um problema securitário conjuntural, como também evidencia
uma série de cumplicidades, e eu estou a usar corretamente o termo, cumplicidades de setores do poder em Moçambique que deixaram chegar as nossas Forças Armadas a este ponto e que, em última análise, sempre se beneficiaram dos negócios que houve à volta das Forças Armadas. E a questão continua a ser como é que fica o cenário depois da saída destas forças todas? Exatamente. E aí, mais uma vez, quem tem que dar essa resposta é o governo de Moçambique. Ou faz uma reforma a sério do setor securitário, indo pela competência, pelo mérito, pelas capacidades, ou continua diluído nesta paga recíproca de favores, de compromissos entre a política e a área militar, em que todos se beneficiam, mas os menos beneficiados são aqueles que são supostos de garantir a soberania do país. São os soldados, os militares, que, em última análise, se sentem como somos carne para canhão. Mandam-nos para aqui, mas não criam condições para estar, porque para o soldado ordinário, para aquele soldado que não é general, nem é coronel, aquilo que eles dizem, bem, agora toda a gente fala dos ruandeses, mas se nós tivéssemos as condições dos ruandeses, nós faríamos tão bem como fazem os ruandeses. Esta é a crítica do soldado comum que está nas matas com os ruandeses. A preocupação, este interesse de Kagame por Moçambique, por Cabo Delgado, não vai reforçar, por exemplo, esta toda operação que está a ser montada esta semana em Cabo Delgado, não reforça esta ideia de que o regime de Kigali pode estar, de alguma forma, ligado às perseguições aos opositores de Paulo Kagame, quando ainda é recente este sangue de revocate derramado na Matola? Aí, Armando, eu faria uma separação de águas. Eu penso que a agenda grandiosa do Ruanda é muito maior do que a perseguição política. Claro que a perseguição aos opositores do regime em Kigali é uma realidade. Ou seja, depois do genocídio, e o genocídio teve contornos étnicos. Em Moçambique nós não gostamos muito de falar das questões étnicas, porque também temos os nossos próprios problemas e as nossas próprias limitações, mas e falámos aqui no último programa com o Francisco Carmona, grande parte da comunidade de refugiados ruandeses são pessoas de etnia Hutu que eventualmente ou potencialmente estiveram envolvidos nas perseguições à minoria Tutsi. E, portanto, é sempre perigoso generalizar, mas em termos muito genéricos é isso que se passa. E o Paul Kagame e o seu governo utiliza o mesmo estilo e o mesmo modelo mais ou menos adaptado dos israelitas e da atuação pós-Holocausto e pós-criação do Estado israelita. Nós iremos a todo mundo onde houver criminosos do nazismo, vamos perseguir essas pessoas. Uns foram abatidos fora de qualquer respeito pelo Estado de Direito, outra parte foram trazidos para Israel para serem julgados ou serem julgados noutros tribunais noutras partes do mundo. Aliás, não é por acaso que existe esta grande cooperação entre Israel e o Ruanda. Por exemplo, o Museu do Genocídio em Kigali foi criado e desenvolvido dentro do mesmo modelo do Museu do Holocausto. Portanto, a questão do Holocausto está muito presente no Ruanda. A segunda questão também muito importante, que faz parte da grande agenda ruandesa, o Ruanda é um país pequeno com poucos recursos e a questão da exportação de forças, a exportação de militares para os conflitos internacionais, para a arena internacional, mesmo que
para missões de apenas manutenção de paz, é um elemento importante, ou seja, dá emprego a milhares de ruandeses e traz rendimentos externos, porque todas estas forças são pagas ou pelas Nações Unidas ou por terceiras partes. Depois, o Ruanda tem uma grande capacidade de marketing. Essas suas forças no exterior são muito bem vistas, são disciplinadas, são eficazes, são eficientes, ou seja, até agora não houve escândalos destas forças estarem envolvidas em abusos de direitos humanos, em interferência política nos regimes locais. A questão dos esquadrões dos esquadrões da morte, porque na minha percepção não tenho dúvida que o cidadão revocado foi eliminado por um esquadrão da morte, enquadra-se dentro dessa perspectiva ruandesa que temos que perseguir os nossos inimigos no exterior. Não tanto porque eles constituem uma ameaça ao poder em Kigali, mas quase neste sentido messiânico que temos que dar a punição àqueles que nos queriam exterminar. Eu entendo mais esta eliminação e esta perseguição aos opositores dentro desta perspectiva e o sentimento cristão, e não me levem a mal os cristãos, o sentimento cristão é muito forte entre a população ruandesa. Portanto, alguém cometeu um crime tem que ser punido, tem que expiar o seu crime. Então, eles acham que têm que perseguir todos esses indivíduos por todo o mundo, quer eles sejam julgados pelo TPI ou sejam eliminados às mãos dos esquadrões da morte. Aliás, essas situações levaram, por exemplo, ao quase corte de relações diplomáticas entre o Ruanda e a África do Sul, porque a África do Sul não tolerou que um esquadrão da morte fosse à África do Sul e eliminasse, se não me engano, o antigo chefe dos serviços de segurança ruandeses. E nós vamos fazer uma ligação com os 57 anos do início da luta de libertação nacional. As cerimônias centrais, como dissemos no início, vão acontecer em Cabo Delgado. Paul Kagame está em Cabo Delgado, foi recebido hoje pelo presidente Inhus. Não foi por acaso que se escolheu Cabo Delgado como palco das cerimônias centrais? Armando, às vezes esse tipo de celebrações, e também já aqui o dissemos, são muito entediantes, ou seja, a maior parte das nossas cerimónias resumem-se a uma coroa de flores matinal e a uns discursos de ocasião. Ora, as celebrações que terão lugar no sábado são muito mais grandiosas que isso, porque há, de facto, motivos para celebrar. Há sobretudo cinco distritos que estiveram sob uma grande violência desde 2017. Uma parte destes distritos foi limpa pelo exército ruandês com a colaboração dos moçambicanos e também da força da SADC, que está em Cabo Delgado. Portanto, há motivos para celebrar. Há outras questões que se levantam e que eu espero que ao longo destas celebrações sejam esclarecidas, ou seja, o que vem a seguir. Ou seja, se há claramente da parte do governo de Moçambique um plano claro do que é que se vai fazer com estes territórios que agora voltam ao controle do governo de Moçambique, o que é que se vai fazer em relação aos 800 mil deslocados, e Armando, como sabes, aqui há um debate se são 800 mil ou menos, porque há agências que acham que a população total de Cabo Delgado nem sequer são 800 mil, e, portanto, estas também são perguntas que
há a expectativa que sejam respondidas durante essas celebrações, e eu penso que não é por acaso que o Governo, na última sessão do Conselho de Ministros, na terça-feira, aprovou este plano de desenvolvimento para Cabo Delgado, onde penso que vem também o famoso pacote da ADIN, que parece perdida no meio dos combates na selva de Cabo 800 Delgado. casas construídas. Lima, as imagens que nos chegam de Cabo Delgado mostram claramente que esse exercício vai ter que ser muito aturrado, há uma grande reconstrução a ser feita. Muito grande, sim. É um desafio enorme. Se fôssemos falar em termos internacionais, seria um mini plano Marshall. O plano Marshall foi um plano que foi posto em marcha depois da Segunda Guerra Mundial para recuperar toda a Europa, que foi muito martirizada pela guerra com a Alemanha e os seus aliados. Então, há muitos esforços conjuntos, conjugados, coordenados, que têm que ser feitos em Cabo Delgado sobretudo para restituir a esperança e o futuro a estas pessoas. Isto parece uma construção retórica, mas não é. Porque há um elemento psicológico, há um elemento mental Muito forte. em que vivem estas famílias, e esse elemento precisa de ser restituído. Ou seja, não são umas lonas e um kit de alimentos e de produtos de limpeza que vão restituir a esperança às pessoas. Tem que ser muito mais que isso. E eu espero que o Governo esteja à altura desses desafios. Portanto, não é uma questão de dinheiro, quantos milhões, porque agora acho que tudo se mede em milhões. Não. É darmos as respostas adequadas. Por exemplo, se perseguirmos os agressores e a forma como perseguirmos os agressores, isto, de algum modo, provoca clivagens nas famílias, provoca luto, sofrimento, sentimentos de vingança. Então, é muito complexo fazer uma reconstrução em que, sobretudo, é preciso trabalhar com o elemento humano, e eu devo confessar, Armando, tenho muitas dificuldades em ver o Governo a lidar com estes assuntos. A EDM já deu um passo para frente. Esta semana, a Vila de Mocimboa da Praia, um ano depois, voltou a ser iluminada. É um bom exemplo e é uma boa chamada de atenção. Mas estamos a falar, digamos, da parte mais fácil, mas não obstante, é preciso salientar, e mais uma vez, isto nos chama para outras questões fundamentais no nosso país. Nós, quando lamentamos e fazemos crítica, achamos que tudo está mal em Moçambique, que todos são incompetentes, todos são corruptos. Não é que todos são corruptos, todos são incompetentes, ninguém sabe fazer nada, precisamos de estrangeiros para fazer. Não. Criou-se, digamos, um corredor de paz e esperança em algumas zonas de Cabo Delgado. A EDM estava lá para, passa a expressão, dar à luz. Em meia dúzia de semanas, deu luz a três capitais distritais, e eventualmente até ao fim do mês de setembro a luz vai chegar a mais um distrito, nomeadamente a Palma. Vai ficar de fora apenas Namakande, que não puderam atacar porque havia problemas securitários ali naquela zona, neste corredor entre o Oase e Moeda. Portanto, é um trabalho fantástico e mostra da capacidade, porque é assim, não é que havia um barco ou um avião de transporte que chegou com os equipamentos para fazer estas operações tipo americano. Não.
foi preciso muita criatividade, foi preciso adaptar equipamentos, canibalizar equipamentos, adaptarem-se postes grandes, fazer postes mais pequenos, uma linha que funcionava a 110 kVA ser transformada para 33 kVA. Então, a EDM provou mais uma vez que está capacitada para fazer este trabalho. Lima, daqui a pouco vamos ao nosso intervalo. Em 1 minuto lhe desafio com esta pergunta. 57 anos depois do início, uma data histórica, não é? Quando olha para o país, fomos à luta com esta intenção de libertar o homem e a terra, esta intenção de criar um Moçambique de igualdade, um Moçambique de prosperidade, um Moçambique sem exploração de homem. Como é que hoje, 57 anos depois, em 1 minuto, olha o país? É muito fácil. Eu devolveria a pergunta para os libertadores e, sobretudo, os libertadores de Cabo Delgado. Como é que eles se sentem confortáveis ou não, estando na gênese da libertação de Moçambique e dos moçambicanos, e hoje serem acusados de exploração, de roubo, de corrupção, de uso indevido de bens dos moçambicanos. Ou seja, será que valeu a pena esta luta? Especialmente esta pergunta dirigida para os libertadores de Cabo Delgado. Muito obrigado. Vamos ao nosso intervalo, caro ouvinte e internauta que nos acompanha. Não saia dali porque na segunda parte há mais. Até já. Muito bem, estamos de volta para a segunda e última parte. Vamos continuar a nossa discussão. Agora vamos falar da Covid-19. O Presidente da República fez uma comunicação à nação esta semana, quinta-feira. Basicamente, o Presidente manteve as medidas do Decreto 62/2021, de 27 de agosto. É verdade, anunciou uma série de alívios com destaque para a reabertura de creches, igrejas, praias. Lima, no geral, como é que viu estas medidas? Bem, eu penso que era natural que isto Muito acontecesse. Aliás, até poderia ter acontecido há 30 dias atrás, mas Moçambique vive também este impacto pedagógico, não é psicológico, pedagógico, em relação à pandemia. Ou seja, se aligeirarmos tudo rapidamente, transmitimos esta imagem para o público que a pandemia não é nada, porque continua a existir essa percepção de que há meia dúzia de pessoas preocupadas com a pandemia e ela, de facto, não atinge os moçambicanos. E vimos como ela foi mortífera nesta terceira vaga quando comparamos os números da segunda vaga que ocorreu no princípio do ano. Posto isto, houve muitas mudanças que eu penso que são importantes e fazem sentido, e só por uma questão de forma, para articular com o decreto, a que se usou esta maneira de apresentar a questão, tipo, mantemos o decreto com as seguintes alterações. Uma manutenção que não é manutenção. Sim. Se muda o tempo do recolher obrigatório, e já lá vamos ao recolher obrigatório, as escolas, os ginásios, o desporto, as praias, os bottle stores, houve uma pequenina revolução nas limitações para os moçambicanos. Mas parece-me que as nossas forças de segurança, mais de manutenção de lei e ordem, apanharam uma grande boleia do Covid, porque assim mantém as pessoas formalmente em casa das 23 às 4 da manhã, talvez assim melhorem os índices, porque hoje somos muito condicionados às estatísticas e aos índices, para que os índices de criminalidade no fim do ano venham a mostrar uma sensível redução em relação ao ano anterior. Porque se há recolher, teoricamente, se a polícia apanha alguém na rua, tem o direito de
no geral é muito importante. Tenho dúvidas, por exemplo, se agora que vai começar o calor, se de facto as pessoas vão à praia para se banharem ou vão à praia para comer uns frangos, um peixinho grelhado e umas cervejas, porque essa é uma cultura adquirida nossa de ir à praia para nos divertirmos, para beber e para consumir. Acha que as praias podem representar um risco em termos de contaminação, dada... Eu penso que sim, que existe este potencial, porque a Comissão Técnica, a análise da Comissão Técnica em relação àquilo que aconteceu em janeiro decorre muito dos ajuntamentos que se verificaram no mês de dezembro, que é um mês particularmente de ir à praia e de confraternizar na praia. Mas eu também estou de acordo com o Governo, aliás, não é tanto o Governo, mas é a Comissão Técnica, que é inevitável a quarta vaga e não sabemos de que maneira nos vai atingir a quarta vaga. Porquê? Porque nós temos um pouco a espada de Damócles, ou Damocles sobre o pescoço, que não temos, digamos, o seguro de vida que têm os europeus e os americanos, ou seja, que têm grande parte da sua população imunizada e que já se dão ao luxo de falar do boost shot, ou seja, do reforço da terceira vacina. Nós ainda estamos no 1,7 milhões de vacinados, portanto, muito longe dos tais 17 que contamos atingir em dezembro de 2022, onde pensamos que, de facto, teremos a tal imunização de grupo. Portanto, enquanto a maioria dos moçambicanos estiverem muito vulneráveis, todas as vagas são autênticos cheques em branco em relação ao nosso sistema de saúde, à resposta dos hospitais, dos seus profissionais, das comunidades, do próprio rácio centros urbanos campo, porque tanto quanto me é dado a ver, têm sido os centros urbanos que têm sido o alvo da pandemia. Mas nós não sabemos o que nos reserva o amanhã e se as nossas zonas rurais também vão ser atingidas pela pandemia. Estes alívios são também um suspiro para a atividade económica, para o empresariado? Absolutamente. Aliás, o setor económico, o tecido económico do nosso país é quem tem sofrido mais com a pandemia, nas duas vertentes. Na vertente dos trabalhadores, que veem a perca dos seus postos de trabalho, que veem medidas mais draconianas em relação aos seus contratos, à sua segurança nos postos de trabalho. Mas também para as empresas, porque há aqui muita insensibilidade. Eu diria que isto é por causa do nosso passado socialista, em que as empresas nunca são chamadas à colação, nunca há uma particular preocupação em relação à capacidade das empresas e em relação à capacidade das empresas pagarem alegremente salários, quando na vertente de produção ela é ou é inexistente ou praticamente inexistente. Portanto, o tecido económico de Moçambique, sobretudo o das cidades, foi muito, ou está a ser terrivelmente punido com esta pandemia. Um dos grandes desafios, este que se referia antes, continua a ser fazer entender às pessoas que alívios sim, mas não é o fim da pandemia, até porque o nosso próprio passado, deste fim de ano e também na segunda vaga, o desleixo, o abrandamento do cumprimento destas medidas custou caro aos moçambicanos. Custou caro, e eu interpreto este meio termo neste aliviar de medidas decretado agora, é um pouco para não abrir totalmente, tendo já em perspectiva o fim do ano e aprendendo com as lições do fim do ano. Ou seja, para não se chegar a uma solução de que
perante a ameaça estar tudo aberto e voltar a fechar tudo no fim do ano, optou-se pela solução gradualista, que é ir abrindo para, em dezembro, continuar sem abrir totalmente e para, eventualmente, se for necessário, perante uma ameaça mais evidente da quarta vaga, se reforçarem medidas de restrição e não de abertura, como se fez erradamente o ano passado. Muito bem, vamos esperar para ver os desenvolvimentos. Vamos avançar agora para o julgamento das dívidas ocultas. É um julgamento que caminha para o fim das audições dos 19 réus. Esta semana, Lima, o julgamento nos mostrou uma nova face, vamos lá dizer, dos esquemas de lavagem de dinheiro. Como é que viu o desenrolar deste filme? Bem, Armando, acho que essa etiqueta serve muito bem para a caracterização da semana e do julgamento da BO. Foi um filme sobre lavandarias e vários tipos de lavandarias e vários modus operandi das várias lavandarias. E, portanto, para mim, teve dois aspectos que me parecem muito importantes. Por um lado, provou, por A mais B, que aquilo que a comunidade internacional diz, que aqueles avisos ao Banco Central não são avisos de retórica. A lavagem de dinheiro é uma prática comum em Moçambique, uma prática consolidada, uma vez que não estamos aqui a falar de pessoas particularmente instruídas, com uma grande formação. Significa que desde o académico ao verdadeiro homem de negócios, até ao estafeta da casa de câmbios, está tudo dentro do esquema da lavagem. Isto um ângulo. O outro ângulo é, e acho que o juiz, em última análise, talvez a expressão não seja esta, de ter piada ou não ter piada, mas ele tentou esta faceta pedagógica de mostrar como é que isto acontece. E mesmo eu continuo a achar que a maneira como foi feito o alinhamento dos réus no julgamento é para exatamente se entrar nos vários capítulos daquilo que o Ministério Público considera que foi um crime ou que foram vários crimes cometidos em sucessão. E, portanto, nesta fase estamos nas lavandarias e no branqueamento, no branqueamento de capitais, independentemente se os réus foram eloquentes, se falaram bem, se falaram mal, se expressaram bem, se expressaram mal. Eu acho que esta imagem de como é a lavagem e de que ela existe passou muito, muito claramente para todo aquele moçambicano que está em casa a assistir ao espetáculo, ao filme, como dizes, do julgamento da BO. Um denominador comum deste grupo também é o esquecimento. O juiz hoje dizia que há aqui no tribunal um festival de não sei, um festival da amnésia. Portanto, significa que o nosso sistema de saúde talvez tenha que providenciar alguns medicamentos contra esta amnésia coletiva, mas numa nota mais séria, é assim, os réus têm o direito a recusar a responder, mesmo que a resposta seja não me lembro, meritíssimo, e, portanto, como forma de não se auto-incriminarem. Portanto, para nós que queremos saber mais detalhes, é uma grande frustração. Presumo que é uma grande frustração também para o juiz e para o Ministério Público, mas é um direito que assiste a todas as pessoas que se têm sentado no banco dos réus. Acha que estas audições trouxeram elementos que ajudem a justificar ou, no mínimo, a provar estas ligações com a família Leão? Eu penso que sim, mas tenho que explicar porque que acho que isso aconteceu. Porque nós temos que cruzar a informação
e temos que depois, no fim do dia, ver se todos estes elementos fazem fé ou não. E, portanto, não importa, não obstante não se poderem afastar as declarações dos réus, mas há elementos que foram obtidos em sede de recolha de recolhas factuais, de recolha de prova, anteriormente, portanto, na instrução contraditória, que não vão ser afastados do processo só porque o réu disse que não se recorda, só porque disse, aliás, acho que é um réu que disse que inclusivamente tinha mentido na PGR. Portanto, vale o que vale este tipo de estratégias em tribunal. Mas, e eu tenho dito isto ao longo de todos estes comentários sobre o julgamento, no fim do dia, quem decide sobre a sentença é o juiz. E o juiz, num sentido equilibrado, de convicção, de consciência, a que vai determinar se um réu é culpado ou é inocente, e 2, se é culpado, qual é a extensão da sua culpa e qual é a pena a aplicar. Portanto, não estamos num jogo de futebol que foi o árbitro que decidiu um golo a favor da outra equipa, ou se era falta, se era penalti. Não, é muito mais complexo, mas é uma oportunidade para todas as pessoas que têm desfilado, e desfilado não é o termo mais apropriado, mas aqui não estamos num comentário especializado. Por exemplo, hoje, sexta-feira, um dos réus disse que estava arrependido. Acho que não há tantos, segundo o meu registro, não sei se houve tantos réus que disseram que estavam arrependidos. É diferente. E certamente que isto vai pesar na decisão do juiz. Isto não significa à partida uma absolvição, porque é preciso, e no caso de um julgamento que decorreu em paralelo da questão dos aviões da Embraer, havia aquela convicção: se uma pessoa não recebeu dinheiro, é inocente. Ora, em termos de justiça, e em termos de legais e em termos de Código Penal, aplica-se aquilo que o ditado diz: tão ladrão é aquele que entra na loja como aquele que fica na porta. Mas, em direito, existe a figura daquele que cometeu o crime, aquele que ajudou ao cometimento do crime, o cúmplice e o autor moral. Ora, todos sabemos, ou pelo menos aquilo que foi dito em sede de julgamento, que o Anibalzinho não disparou a Kalashnikov contra o jornalista Carlos Cardoso. No entanto, o Anibalzinho, que estava dentro da viatura, apanhou uma pena maior que os 2 autores materiais dos disparos sobre o Carlos Cardoso. Mas depois de uma semana a serem ouvidos réus maioritariamente anónimos, próxima semana aguarda-se com bastante expectativa a audição de 2 réus considerados peças fundamentais neste processo: Antônio Carlos do Rosário e Gregório Leão, que eram na altura agentes do CIS, diretor do CIS e diretor da agência econômica do CIS. O que é que esperar destas audições? Bem, eu penso que estando a ver o filme e comentando no filme, nós começámos pelo fim, depois tivemos estes aspectos de enredo do filme, ou seja, dos pequenos detalhes. Tivemos muito concentrados, digamos, nos 100 milhões
das comissões, dos subornos ou das participações da Privinvest, conforme o gosto ou o ângulo por que analisamos o assunto. Eu acredito genuinamente que o Sr. Zulficar, que é um desses anónimos que esteve no Banco dos Réus, não sabe nem faz a mínima ideia o que é o projeto de proteção da zona costeira, mas o que vai acontecer na próxima semana é que recentramos outra vez o julgamento no aspecto fundamental, que é o projeto de proteção marinha, como descarrilou, como é que foi articulada a dívida dos pontos 2, não obstante estes aspectos que a mim me parecem complementares. Se o senhor Gregório Leão recebeu muito dinheiro, ou se o senhor António Carlos do Rosário também recebeu dinheiro. Mas estes, para mim, são aspectos complementares, porque o juiz, se quiser, e aí teremos que estar atentos para a qualidade das perguntas que o Ministério Público vai fazer, que o assistente vai fazer, que o juiz vai fazer, se vamos à questão das dívidas ou se vamos apenas à questão das comissões, porque uma das críticas que se faz a este julgamento é que não se estão a julgar as dívidas ocultas, estão-se a julgar comissões de pilha-galinhas. Pois, olhando para a estratégia de defesa que está a ser usada desde o início, esta parte, e conhecendo os advogados destas pessoas que vão ser ouvidas, são pessoas com ligações à família do antigo presidente Armando Guebuza. Qual é que acha que será a estratégia? Não está a haver uma situação em que mais uma vez se tente chamar a BO o nome do antigo ministro da Defesa, que nunca é pronunciado na grande tenda? Pois, aqui eu precisava, Armando, um pouco de ter a bola de cristal, porque há vários cenários. Tratando-se de duas pessoas da segurança que têm, e sobretudo quadros superiores da segurança, que têm determinados códigos e, não obstante o facto das derrapagens que aconteceram, muitos desses códigos permanecem. Então, a primeira questão a saber, se os códigos de lealdade destas pessoas vão permanecer ou não. E quando digo códigos de lealdade em relação ao comandante em chefe e em relação ao antigo ministro da Defesa. Ou se, ao nível da hierarquia da segurança, vai haver, digamos, uma quebra de alianças e vão, digamos, pender para um dos lados da contenda. E quando eu digo contenda, estou claramente a falar daqueles que se identificam com o campo Guebuza e daqueles que se identificam com o campo Nussi. Portanto, eu não estou seguro, diria que esta segunda hipótese é mais viável do que a primeira, mas eu não estou seguro que é esta estratégia que vai ser seguida. Mais, também é preciso dizer que até há muito pouco tempo todos estes quadros superiores do Estado acreditavam que era possível uma solução de entendimento de bastidores e que, digamos, não houvesse este desfecho em, como estamos aqui a falar, de haver campo Guebuza e campo Nussi. Vamos fazer uma ponte com o último tema, 2 minutos para fechar. Enquanto decorre este julgamento das dívidas ocultas, dívidas que foram contraídas em nome da defesa, em nome da segurança do país, o governo acaba de ratificar na banca internacional um acordo para uma dívida de 88,7 milhões de dólares, portanto, para a segurança pública. Como é que olha para isto? Eu não conheço ninguém que se opõe a investimentos na área de segurança em Moçambique. Não conheço ninguém que se opôs às ameaças evocadas para a contratação das dívidas. Mas mais uma vez como é que este processo está a ser conduzido? Armando, a questão está parcialmente respondida. Somos todos a favor
de segurança nas nossas cidades. Somos todos a favor de sistemas de segurança sofisticados e que o país entre nesta outro tipo de geração de sistemas securitários. Já ouvi a primeira barreira de disparos contra as críticas ao projeto, que diz, mas estamos só a discutir 88 milhões. A questão, Armando, não são 88 milhões. É, mais uma vez, a forma como isto foi feito. Acho que era importante várias forças da sociedade estarem informadas neste processo, para que uma tal decisão, digamos, incorporasse várias sensibilidades. É assim que se faz no exterior e nas democracias mais sofisticadas. Mesmo os partidos da oposição são habitualmente informados de decisões desta natureza. Lima, muito obrigado. Próximo encontro, próxima terça-feira. Assim, caro ouvinte e caro internauta, sempre um prazer estar aqui a trabalhar para si. Nós voltamos daqui a mais 7 dias para mais um programa, Os Pontos de Fernando Lima, para análise dos principais acontecimentos da semana. Para si que nos acompanha pela rádio, chamo-me Armando Nhantumba. André dos Santos esteve na assistência técnica. Boa noite, até a próxima.